Olá, gente, forte abraço. Está começando mais um debate sublinhado. Feijó, Williams, Will Ferreira. Vamos falar de um pouco de tudo aí, né, Williams? E vamos começar com a situação local do Concórdia. Pode ser, vamos lá. Difícil, né, de falar do time da nossa cidade que tomou um 4-0 fora para um adversário melhor. Algumas pessoas podem entender errado, mas estava na Copa do Brasil, é um motivo de orgulho. Na transmissão que eu fiz na Rádio Rural, eu não sei se eu consegui comunicar direito, quando já estava 4-0, paramos de narrar e começamos a Bater papo. projetar, e eu disse assim, poxa vida, um sonho ter um time como esse do Botafogo, ou ter um time como o de Santa Catarina, do Santa Catarina, em Concórdia, mas aí o próprio comentarista que estava ali falou, não, mas aqui, assim, tem peças boas, e não, realmente tem, não é fácil, né? Eu acompanhei pela narração do Feijó, tentei sincronizar as duas coisas, o vídeo com a rádio, para pegar o maior número de informações possíveis. Mas assim, a ducha de água fria veio bem cedo, né? Eu acho que os dois primeiros gols não dá nem pra culpar alguém, porque foram dois golaços, que eu acho que os dois caras nunca mais vão acertar um chute daqueles. Uma na gaveta e aquela falta também, que foi a falta que eu acho que vai ser o gol mais bonito do ano, se bobear. Aliás, não sei como é que não cercaram o número 5, né? Ele tá desde o início, livre e chutando, né? E aí depois também eu vi alguns comentários na TV que esse mesmo jogador já tinha feito um golaço na semana passada, então tipo, ele tava abençoado essa semana. Mas a partir do momento que fechou o segundo gol, a gente sentiu que o psicológico do Concórdia foi pro espaço. Aquele gol de falta quase dá um Puskás, né? Sim, eu acho que o gol mais bonito da temporada até agora foi esse aí. E eu acho que depois que tomou o segundo gol, o Concórdia entendeu que ali era o limite. Ou seja, a gente até tinha comentado no outro debate que não dava para menosprezar, muita gente não conhecia e por isso achava, não, se passamos pela ponte, o Botafogo é fichinha. Não, a gente sabia que não ia ser fácil, o Botafogo está estruturado, está com uma boa vantagem até na final do Campeonato Paraibano. E aí depois a pegada da torcida lá, né? Sim, a torcida. Jogadores que fizeram nome tanto em times grandes, tipo o atacante jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, se eu não me engano. O lateral direito, o esquerdo, desculpa. Cabeludo? Eu não lembro. Jogou no Botafogo. Teve um que jogou no Corinthians também, o lateral. Então, tipo, é um time com estrutura maior, com financeiro maior por ser uma capital, um time muito bem organizado, treinador com peças de reposição. E dá pra gente chegar num patamar assim, será? Eu acho que a gente tem que pensar pro futuro, se espelhar. A gente tem que se espelhar em times de porte médio e não sonhar tão grande daqui a pouco em querer ser um Grêmio, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Mas não custa ir lá em Rio do Sul, conversar lá com os diretores, ver como é que eles projetaram tudo lá, né? Não, e isso que tu falou é uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, que assim, algumas oportunidades que a gente tem de aprender no futebol, a gente tem que usar como exemplo. Até estava lendo uma frase do Albert Einstein que dizia assim, é insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então se a gente pensar assim, olha, o Concórdia chegou aqui é o teto, não, então vamos fazer algo diferente, vamos pegar exemplos bons e vamos procurar chegar mais longe, vamos tentar fazer diferente para chegar mais alto. Nós melhoramos o Concórdia Atlético Clube, quando falo nós aqui, né, puxando para o time da cidade, como clube. Sim. Como clube, assim, extracampo, assim, tem muito mais o que melhorar, mas já melhorou bastante. Né? Começou lá com a Gala Store, com a lojinha, com seus produtos, depois foi indo com a lida diferenciada aí, com a torcida, e também tem um lado contrário, a torcida também melhorou como torcida de clube de clube maior. Veio um CEO que vai passar e está passando algumas coisas, mas em campo dá para sofrer menos, né? Eu acho que nesse caso, tudo tá num processo de evolução, mas também tem que abrir a cabeça para novas ideias, como foi falado antes. A gente deu certo em alguns pontos, deu, mas se a gente tirar como base os jogos fora de casa do Concórdia este ano, a maioria deles foram goleadas. Então a gente já tem que olhar que futebol se joga com equilíbrio. E daí fica num limite muito fino ali na parede de tu tá na elite ou não. Exato, né? A gente tá sempre. Jogos fora de casa parece que o Concórdia não existe.
Jogos em casa ainda consegue fazer um pouco fator casa, consegue fazer um pouco de pressão, consegue ser efetivo, mas o que me pegou, olhando assim para o retrospecto do Concórdia em 2025, foi a questão do saldo fora de casa. Era 3-0, 3-1, 4-0, eu acho que é muito. Eu acho que o saldo do Concórdia foi pior do que alguns times rebaixados, o número de gols sofridos. Então a gente tem que pensar nisso também. E tem gente ligando, mas faz parte, tá? Já vai parar de ligar. Então é uma questão que a gente tem que pensar assim, ó, evoluir. Eu acho que o Concórdia precisa evoluir em todos os campos. Questão financeira, questão patrocínio, questão torcida, questão base. Eu acho que, queira ou não queira, a gente já falou isso em outros debates. Eu acho que o Concórdia tem que ser um time formador, tem que ser um time que vai buscar peças aqui na região, tanto na base quanto pro próprio profissional. E tem tempo para formar, porque tu pega assim, quando não tá na Série D, né? Agora, hoje nós estamos falando no dia 14, né? Dia 14 de março até agosto não tem futebol profissional. E tem base. Exato. Começa agora neste sábado contra o Brusque no Estádio Municipal. Aliás, quem quiser entrar no quilo de alimento não perecível, quem está vendo esse vídeo antes do sábado, 1h30 da tarde, sub-15 e sub-17. Segunda-feira começa a trabalhar o sub-20, então não para, e principalmente esse lado de ativo é importante, e ainda sem o profissional jogando junto, então dá para dar uma atenção especial para isso. Agora, Williams, quando eu falo aqui de profissionalização, tem gente que diz assim, tá, Feijão, mas e vocês da imprensa não tem que melhorar? Temos que melhorar. Eu falo aqui, faço um meia-culpa aqui, tá? Eu sou o maior, tem uma palavra em inglês aí que eu não sei dizer, ombudsman. Sou o maior ombudsman da imprensa, que há um profissional que existe dentro de grandes empresas que eles são críticos da própria empresa, que é para melhorar. Pegando a imprensa num todo, e eu coloco sublinhado junto aí, tem que melhorar. Tem que melhorar a questão empresarial, né? O pessoal se queixa muito que esse ano está tendo um pouco apoio, menor apoio, né? De patrocinadores. Parabéns quem apoia. Com certeza. Mas aquele que fica no eu acho que vou apoiar. Sim. Eu acho que o mais importante não é só criticar, é sugerir ideias, é auxiliar, é estar perto. Eu vejo muito também, assim, a gente tem contatos, o Feijó, com o pessoal do comércio, com o pessoal das indústrias, das empresas da cidade, e às vezes num bate-papo com gente importante que tem condições de patrocinar o time, a gente só ouve crítica. E o que você está fazendo para ajudar? O que você está fazendo? Você vai no jogo? Você vai assistir uma partida? Tu colabora com alguma coisa com o clube? Então, tipo assim, tem que ser uma via de mão dupla. Tu não pode só criticar, tu tem que sugerir ideias. Porque criticar por criticar, todo mundo pode fazer. E ir pro estádio, né? Ajudar lá com dinheiro na bilheteria, com grito. Isso tem funcionado até. Falando nisso e continuando, tá bom de Concórdia? Pode ser. E continuando vamos fazer todo esporte local agora. Apesar que eu sempre digo, né, o Campeonato Gaúcho é local de alguma forma. Olha aí o futsal, né, o empenho, o esmero desse pessoal. Está sendo realizada a Copa Concórdia. Na quinta-feira teve, na sexta-feira tem, sábado terá também. ACF, Catanduvas, Casca e Marau. Não deu ninguém na rodada de quinta-feira. Então assim, por quê? Né? Será que o pessoal ficou em casa vendo no streaming, que faz muito bem, inclusive a web cultural, uma transmissão impecável? Ou será que o pessoal não soube, não está bem divulgado, ou simplesmente abandonou? Não pode ser a palavra, mas eu também não fui. Eu não fui, mas por questões aí, mas assim, assistindo o streaming, e aí que me bateu que não tinha ninguém. Eu acho que assim, de certa forma, falando por mim, eu senti a divulgação bem baixa. Eu acho que poderia ser reforçado em todas as mídias, podia ser reforçado nos colégios, podia ser reforçado no comércio. Aquilo que o Concórdia fazia muito bem no futsal, botar placas no centro aí para divulgar o evento. É importante que as pessoas saibam que tem. Não é para lotar centro de eventos um quadrangular /amistoso. Sim. Mas é para dar muito mais gente do que tem nessa. E é aquilo que também já foi falado em outros debates aqui nossos, que assim, o pessoal quando tem não vai. Aí o dia que acabar, aí vai dizer, meu Deus, mas não tem um futsal para assistir, não tem um futebol para assistir. Gente, a oportunidade que tem é essa. Eu vejo a direção nas últimas horas
sorteando ingresso, até ofereceram aqui pro sublinhado, né? No primeiro momento agradeci, mas vamos ver o que a gente faz depois. A SIC agora também está com uma leva de ingressos e não é questão de faturar, até porque o ingresso é barato, mas é para o pessoal ir lá. Isso. Até porque tem os patrocinadores e o público tem que ver os patrocinadores que eles estão com as placas lá, enfim. E criar uma cultura também do pessoal, se torna, se tu sempre começa a ir para esses jogos, crianças, adolescentes, adultos, tu cria gosto por aquilo, é divertido, o esporte é uma diversão. Então por que não criar esse hábito? Convidar os parentes, não custa caro. Agora 0x0 o futsal, né? Estreia com 0x0, até escrevi hoje nas minhas redes sociais, aí o Instagram, o X, o Twitter, @MarcosRFeijó. Eu falei 0x0 no futsal, era de terminar o jogo e já botar todo mundo numa palestra de 3 horas ali. Devia ser proibido. Pra rever tudo, né? Pô, no futsal, tu não fazer gol, não tomar gol. Eu não sei se eu sou nostálgico, mas eu gostava mais do futebol da quadra pequena. Que eu acho que a coisa era mais, tipo assim, um tiroteio, era gol lá e gol aqui, bola lá e gol aqui. Tu lembra no Silveirão, um Concórdia Blumenau que veio segurança, veio segurança, Blumenau veio com segurança, superlotou, porque deu alguma coisa lá em Blumenau, eram uns momentos não, e era divertido os jogos do Silveirão ali, eu lembro o Katinski fazia o pivôzão lá. O Katinski, Chava, o Caco, o Feio, era sem contar a época da Sadia, mas eu acho que a quadra grande fez o jogo ficar parecendo basquete. Menos estratégia, né? Um time parece que fica com a bola, o outro marcando. Aí depois eu pego a bola, agora é minha vez de atacar e você marca. E antes não, era uma bola que tu roubava no meio da quadra, era quase perigo de gol. Era bate e volta. Então, mas assim... Era quase um paddle, né? De alguma forma o pessoal das federações achou que é uma evolução a quadra ser maior, o jogo ficou um pouquinho mais lento, mas não perdeu a emoção. Eu acho divertido de qualquer forma o futsal. Como é que é a tua frase do Einstein mesmo aí? É insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Grêmio. Cabe pro Grêmio e cabe pro seu Quinteiros. Aliás, Quinteiros, a entrevista coletiva deste homem, depois do jogo lá em São João del Rei, dizendo que o Grêmio tem jogado a maioria das vezes com um a menos, porque os seus jogadores são expulsos, e culpou a arbitragem. Ele não culpou seus jogadores, como lá em São João del Rei, eu não lembro como é que foi a expulsão. Sim, a primeira falta, pelo amor de Deus, o cara deixa passar ou faz diferente o primeiro combate. Mas assim, pelo amor de Deus. E a segunda, que foi a expulsão, que foi o segundo amarelo, o cara foi imprudente. Logo tinha recebido um amarelo, veio com os pés por cima, pegou eu até acredito que ele tenha pegado a bola também, mas foi muito imprudente, porque ele chegou muito forte, de raspão pegou o adversário e o juiz, no mínimo um amarelinho tu merece, já tem amarelo, vai pra rua. E continuando com essa de Ombudsman da imprensa, agora com a imprensa de Porto Alegre, que eu pego bastante no pé, na minha cidade de Natal, lá, enfim, mas berram toda a jornada esportiva. Sim. Berram, porque se acontecer isso, não sei o quê, entrevista coletiva, não pergunta. Primeira pergunta é sobre o próximo jogo já. Sim. Não é sobre o jogo que acabou há 5 minutos. Tá quente. Ficou uma coisa assim que eu percebo na imprensa nacional. A do Rio Grande do Sul, porque a gente tem mais contato aqui perto. Mas é assim, bate no treinador por trás do pano, lá no estúdio, e quando chega na frente do treinador, do professor, pergunta como se tivesse medo dele. Medo de botar contra a parede, medo de questionar. E os clubes, agora em geral, treinadores, diretores, presidentes, eles estão... O discurso é sempre, nossa, é todo mundo contra nós, tá todo mundo contra nós, a imprensa contra nós, a federação contra nós, o juiz contra nós. Gente, vamos parar de achar desculpa, vamos começar a jogar bola. E esses técnicos vão aprender português. Também. Eles querem ser técnicos mundiais, mas nem digo isso, só aqui na América do Sul mesmo, já deviam vir falar. Sabe que o Quinteiros me lembrou o Cudê na questão do Patropia ali, sabe? Paraíte. E aí foi nisso aí. Eu acho que o Grêmio tá brincando com a sorte mais uma vez. Nos últimos 3 jogos importantes do Grêmio, o Grêmio praticamente brincou com a sorte. Os 2 da Copa do Brasil, o jogo do Juventude também, o Grêmio foi na marra. E assim, a sorte uma hora abandona. Deu pra ver no primeiro jogo do Gauchão que a sorte tá indo embora. Então tem que mostrar mais futebol e depender menos da sorte.
quando eu sou abordado, eu fui aí nos últimos dias por gremistas, dizendo, e eu respeito todo mundo, mas assim, eu tô falando da situação atual do que eu tô com o mastro do time quanto aos 2-0 que tomou no Grenal e o jogo da volta no Brasil. Mas quando o gremista me aborda, fez, pode esperar pra domingo, hein? A imortalidade... não, não. É isso que eu tô falando. Comigo não. É isso. Não, te respeito, mas o assunto termina aqui. Não, mas se nós fizer nós vamos fazer no começo, porque nós vamos... Vai fazer no começo, mas vai tomar o outro quando? Sim. Eu vou usar agora um exemplo, eu não queria entrar nesse assunto, mas o Grêmio e o Corinthians têm algo em comum. O Grêmio e o Corinthians tomam um gol todo jogo. Tem que fazer 2, 3 para poder tomar 2, 3, porque todo jogo toma gol. Então, tipo assim, não basta só ir lá e fazer um gol. E de quem que toma gol? Do São Raimundo. Aí, o Atlético é um time que está acima do Juventude, para mim, fazendo um comparativo. Exato. Mas toma gol aí. Não, e se tu pegar os gols que o Grêmio fez, se o goleiro fosse menos ruim, porque o goleirinho ruim esse do Atlético, porque dos 3 gols dá pra... Ou noite ruim dele, né? Porque a gente não acompanha os treinos. Mas assim, eu juro pra ti que dos 3 gols, 2 gols do Grêmio foram um presente do goleiro do Atlético. Então, tipo assim, eu até pensei, ele vai se redimir nos pênaltis. Eu também pensei, mas ele pulava antes. Toda a cobrança do Grêmio, quando o jogador do Grêmio chegava na bola, eu já estava abraçado na trave. Eu disse, espera, meu filho, a gente já jogou de goleiro alguma coisa, nem que seja brincando. Mas o que eu vou falar do goleiro do Atlético e daquele gol contra no último lance do jogador do Grêmio? Gente do céu, olha, é uma sessão pastelão esse jogo. Esse jogo foi uma sessão pastelão. Se alguém quem não torcer pro Grêmio e pro Inter, teve uma noite pra comédia, porque o que deu pra dar de risada do que aconteceu durante o jogo, goleiro fazendo fiasco, até comentários vazou uns áudios ali da comissão técnica falando pro próprio goleiro: ô goleiro, tu fez tanta cagada no jogo, pelo menos nos pênaltis tu salva a gente. Então. Até pra trazer pro Inter um pouco, né, a gente tá falando do Grêmio, mas que o Grêmio tem uma competição a mais que o Inter nesse momento, jogos a mais. E voltando pro primeiro Grenal, o Grêmio foi quase assim no Grenal como foi com o Atlético. Começou jogando bem e terminou jogando bem, mas o miolo, pelo amor de Deus, e se tratando de jogar em casa um Grenal, eu começo a pensar o seguinte, Williams, é muito estrangeiro que não estão nem aí pra história do Grenal, não sabem o que é um Grenal e não sabem jogar no Grenal. Essa semana a CBF entrou em reunião lá com os clubes para verificar para 2027 a redução de estrangeiros no futebol brasileiro como jogadores e algumas alterações como a diminuição dos rebaixados de 4 para 3, essa questão do impedimento semiautomático que vai ser utilizado também na final do Paulista, eles querem utilizar no Brasileirão. Tem umas ideias interessantes. Mas a questão dos jogadores internacionais, a gente teve até uma discussão no grupo dos corintianos, dos meus amigos lá, a Ronice, a minha colega lá, ela comentou que ela acha injusto a redução de jogadores estrangeiros. E eu acredito que não, eu acho que a gente tem que evoluir o nosso futebol. A gente tem que começar a valorizar a nossa base, a gente tem que começar a formar jogador de qualidade. Perfeito. A gente está tapando nossos buracos dentro de campo com jogadores estrangeiros, a gente não forma para uso próprio. Ou você vai lá num país mais pobre da América do Sul, da América Central, buscar uma piazada de 10, 12, 13, com a anuência dos pais, evidentemente, e também criar eles, aí tudo bem. Mas assim, eu falei dos estrangeiros e voltei a falar do Grêmio, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais do Inter, mas tu pode completar. Mas já parou para pensar que daqui a pouco vai faltar jogador para nossa seleção? Porque a gente não forma mais jogador para nós, daqui a pouco a gente vai, essa geração vai tanto acabar. É que o comentarista do Sport TV pediu o Bernabé para a seleção, né? Mas para puxar pro Inter, o Inter mereceu essa vitória lá no Beirão. Não porque o Grêmio jogou mal, o Inter jogou bem. E podia ser pior. E depois que tomou os 2-0, o Grêmio só deu uma sensação de melhorada porque o Inter jogou com um regulamento embaixo do braço. Uma coisa que o Roger tem de muito inteligente, isso às vezes me incomoda, mas é uma qualidade. Ele joga, faz o resultado e depois analisa o que o adversário vai fazer. Se enlouquecer, se o Grêmio saísse que nem louco pro ataque, ele matava no contra-ataque. Se não vier, o resultado tá feito. Sim, e ele querer mais de 2-0 fora de casa, não tem? Mas eu sempre penso assim, se tu tem a oportunidade, faz 3, faz 4, faz 5. Eu acho que o Grêmio aprendeu a lição,
pro segundo jogo, mas já vou adiantar. Eu acho que a taça já vai ficar ali. Sim, o Grêmio, a tendência é que o Grêmio vai dar uma enroscadinha, Uhum. né, por uma necessidade de tentar algo. Sim. Mas a probabilidade que possa vir a perder de novo. E eu agora vou aproveitar e fazer a brincadeira que eu fiz alguns debates atrás. Eu vou fazer uma dica de aposta. Aposta em cartão vermelho. Porque esse jogo os caras vão se moer. O Inter, se tiver com o resultado feito, vai começar toque pra lá, toca pra cá, letrinha pra cá, letrinha pra lá, e os jogadores do Grêmio não vão aceitar. Olha que é uma aposta pra quem quiser apostar. Bem, cartão. Bem colocado. Bem colocado. Bom, de gauchão tá bom, de campeonato da minha parte, né? Não, acho que tá bom. Final do Catarinense, primeiro jogo em Xanxerê. E aí... Caramba, eu não quero ser polêmico, né? Mas... Chapecoense e Avaí em Xanxerê, cidade sensacional, estádio com capacidade pro Catarinense nessas fases classificatórias, mas a decisão... Parabéns pro prefeito de lá, que mal terminou o jogo lá. Ele falou, vai ser aqui, eu vou dar estrutura, e tá dando a estrutura mínima, tanto é que aceitar ele vai ser lá. É a visibilidade da cidade, né? E aí, Concórdia também pode ser que faltou em Concórdia alguém de Concórdia lá, depois do apito final também, não, vamos fazer lá, porque o que eu tô querendo dizer aqui, ó, esse negócio de, eu quero só encurralar o adversário, só pensar em encurralar o adversário, que mais ou menos foi o que o Dalpozo falou, né, em outras palavras, cara, não é só isso, futebol não é só isso. Olha a nossa estrutura nova aqui em Concórdia para receber a imprensa, para receber os camarotes e tal, né? Eu acho que tem essa questão, que eu acho que é o interesse da prefeitura de Xanxerê, que assediou o campeonato inteiro. Tá de parabéns. Tá de parabéns, e principalmente do prefeito de lá, nesse momento de dizer assim, eu vou continuar sediando, porque isso é visibilidade para o município de Xanxerê. O Xanxerê, como não está no futebol profissional, é uma forma de chamar atenção para a própria cidade, que foi o que a Copa do Brasil trouxe para a Concórdia também. Não, a prefeitura de Xanxerê fez a parte dela. Sim. Mas eu acho que eu pensei que ia partir um pouquinho mais da Chapecoense, 33% de Chapecoense, 33% de Concórdia e os outros 33% da federação. Sim. Não, que tem o Avaí também. Então tem que dividir melhor isso aí. 25% cada um. E o Avaí também para tentar, não estou dizendo Concórdia, uma outra solução. Sim, sim. Não, eu acho que assim, nesse momento, eu acho que até posso estar enganado, mas eu acho que Concórdia, tanto como município quanto como clube, eu acho que ele esperou que a Chapecoense viesse pedir ajuda ou viesse pedir o estádio emprestado. Coisa que a Chapecoense não vai baixar, ou vou dizer assim, a esse ponto de dizer, por favor, me ajuda. Então eu acho que a hora que veio o convite, Xanxerê e o prefeito de lá prometeu auxílio para estruturas, para aumentar a capacidade para a final, eu acho que o Chapecoense aproveitou o útil ao agradável, é mais perto para eles, e eles decidiram fazer a final lá. É claro que, assim, se eu estivesse morando em Xanxerê, se estivesse trabalhando na mídia lá, talvez parece que eu estou sempre me contradizendo aí, né? Que eu quero ser mais justo possível. Talvez eu ia estar com outro discurso lá. Mas não ia estar com um discurso assim, corroborando com com o que o Dalpozo falou, né? Porque nós ganhamos aqui, porque, sabe? Não é assim. Meio na marra. Mas eu acho que assim, o favorito para essa final, eu acho que ainda é o Avaí. Até porque mudou o regulamento também, né? Pela vantagem. 2 resultados iguais, para quem não sabe. Mas eu não sei, eu tenho a impressão que os times da capital, quando vêm aqui pro interior, eles dão uma tremidinha nas pernas. Daqui a pouco, se a Chapecoense faz o resultado desse final de semana, vai lá e bota um ônibus na frente do gol, é capaz de dar um estrago. Mas assim, se fosse para apostar, eu aposto. Eu não sei se eu sou do mureteiro, mas eu ia dizer que esse jogo tem cara de empate. O primeiro jogo é de empate. A Chapecoense tem que ganhar lá. Não tem pênaltis. Vai ter com uma baita de uma vantagem, né? E semana que vem tem o julgamento do caso Barra. Antes do jogo da volta na ressacada. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora o Criciúma, que é aquela história que nós estávamos debatendo aqui, e eu acho que o Criciúma, que em nenhum momento quis apoiar o Barra,
Quando foi eliminado, o senhor Criciúma, ou diretores do Criciúma, resolveram entrar na briga. E agora viraram amiguinhos do Barra e entraram como interessados na ação. Eu acho que o Barra tem total razão. O que eu não acho que tenha razão é o Criciúma aproveitar a onda para se favorecer nessa história. Não. Até então, por que quando aconteceu a situação lá, todos os clubes que agora estão eliminados, que gostariam de ver o circo pegar fogo, por que aqueles clubes lá atrás não disseram assim, para tudo e vamos decidir primeiro a ação do Barra? Não, agora o Criciúma entrou meio de gaiato, aproveitou a carona do Barra e vamos parar tudo, quem sabe a gente não volta pro campeonato. Ontem eu li uma nota da federação que se baseou em alguma coisa da CBF lá, que a questão do gestual, que pode acontecer o que aconteceu, o juiz definir depois, não tem problema, mas de novo dando um puxão de orelha na arbitragem, que é a questão gestual. Só que essa questão gestual, né, só puxão de orelha, então o Barra ele tem razão de colocar para jogar e nos ver o julgamento. Antes que tu traga os estaduais, porque se quiser falar de alguma coisa internacional, interplanetária também, porque tu acompanha muito mais que eu futebol fora, além pelada, eu só acompanho pelada, né, e futebol. Não é pelada que eu não tô falando. Eu tava pensando. Eu não tô falando. Aqui tá certo. Não tô falando futebol pejorativamente pelada. Eu acompanho outras séries mais. Mais inferiores. A quinta série tava aqui se segurando. Eu sei que teve Atlético de Madrid, Real Madrid essa semana, mas eu não. Se eu tenho outra coisa pra fazer naquela hora. Nessa hora eu mesmo, até se for naquela hora tiver jogando Ipswich. Não. Ipswich é internacional, né? Se estiver jogando o Tamoio de Viamão e o. Sim. Sei lá quem aí, tinha na televisão, aí eu assisto a pelada. Já saiu também os grupos os 2 potes da Copa do Brasil. Eu até vou pegar aqui. Segunda-feira tem sorteio da Sul-Americana, no qual o seu Corinthians foi rebaixado, né? Que tristeza, o meu time só que pode ser adversário do Grêmio, aí ferrou. Então, para a Copa do Brasil, o pote 1, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo do Rio, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional de Porto Alegre, Red Bull, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiros no pote 1, então eles não se encontram, os grandão não vão se encontrar. Do outro lado, os times que vão ser os possíveis adversários: Ceará, Criciúma, CRB de Alagoas, Vila Nova de Goiás, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino de São Paulo, Paysandu, CSA de Alagoas, Náutico de Pernambuco, Botafogo da Paraíba, que eliminou a Concórdia, Aparecidense de Goiânia, que é uma surpresa, de Goiás, o Retrô também é uma surpresa, de Pernambuco, Maringá, Maracanã do Ceará, que também é outra surpresa. Então temos 3 times do Ceará na próxima fase e o Capital do Distrito Federal serão os rivais do... Quer dizer, não pode dar Grenal? Não pode dar Grenal. E agora, se o Concórdia tivesse passado, poderia dar Concórdia ao Grêmio ou Concórdia ao Inter. Olha só. Um percentual alto, porque os dois estão ali do outro lado. Exato. Né? O Concórdia e Flamengo, Concórdia e Corinthians, São Paulo. É bom nem falar. Pensa que espetáculo. O que mais estaduais? Quer dizer, o Flamengo e... Flamengo eu acho que já estava morta... antes de chegar na final, a gente já sabe que o Campeonato Carioca, o nível do Campeonato Carioca, eu chego a brincar que o Flamengo hoje é nota 9, mesmo que o Flamengo fosse nota 6, era campeão do Campeonato Carioca, porque os outros times estão nota 5. Paulista tá em aberto, o Corinthians na pressão, porque o Ramon vai cair se não ganhar o estadual. Foi pênalti ou não, Palmeiras? Não. E na verdade todos os... Só que assim, a gente tá conversando online essa semana aí, e eu acho que a gente chegou no mesmo denominador. Alguém tem que, nas discussões, botar um ponto final, ter maturidade. O presidente da Federação Paulista de Futebol, ele foi lá, que eu não a colocação dele, ele foi se defender e disse: olha, se não acontece o erro do goleiro do São Paulo, não ia acontecer o lance polêmico. Sim. Cara, ele falou do que ocorreu, a circunstância. Ixi, aí já veio gente pedir que ele se perdoasse, pedisse meu Deus, se retratasse, enfim, tal. Teve que pedir perdão pro goleiro do São Paulo. Então assim, por que não vai ter sequência ainda? Depois desse jogo vai ter mais sequência ainda. Alguém tem que parar. Eu acho que assim, o presidente da federação foi infeliz,
tentou ser engraçadinho e foi infeliz demais. Mas eu não acho. Porque mas eu acho que ele tentou justificar um erro com outro. Eu vou até tentar ser rápido. Teve eu acho que ele quis falar das circunstâncias do futebol. Mas é que tá. Então ele não pode apagar o erro da federação e do árbitro no pênalti marcado. Ele diz assim, olha, o goleiro errou e o árbitro errou. Eu acho que ele quis dizer que é o seguinte, não tá nada marcado, não são cartas marcadas. Se o goleiro não erra, não tem o... É isso. Mas que as pessoas levam pelo seguinte, tá ajeitado pro Palmeiras. Se o goleiro não erra, não tá ajeitado pro Palmeiras. Eu não vou... Como eu vou ser fiel ao que eu falei até agora. A gente não... Com o Gauchão eu falei isso e eu não vou usar outro argumento diferente no Paulista. Eu não vou ficar chorando por antecedência, eu não vou ficar achando pelo em ovo. Se o Corinthians perder pro Palmeiras essa final, eu não vou dizer que a culpa foi de um lateral que o juiz inverteu, numa falta do meio de campo que o juiz deu o amarelo quando não era para dar. Não, lances capitais é uma coisa. Agora passar procurar cabelo em ovo para justificar a derrota, eu não vou fazer. Se alguém quiser fazer, faça, eu não vou fazer. Então tá. Deu meia hora já. Já deu uma hora? Temos que parar. Eu acho que isso. Mas tem que saber botar o ponto final. Então tá, eu acho que por Só hoje... para dar um recado final, voltando para futebol local, que é regional aqui, ó, o esporte local, mas é futebol, né? Nacional de Ipira e Sertanejo de Poleto decidem a Copa Leoc. Primeiro jogo é em Ipira, segundo jogo é em Poleto. Que bom isso, né? Bom. Fortalecer o futebol, tanto o amador quanto do interior também, né? Porque o Poleto também joga o interiorão, né? E aí então é importante ter as comunidades, o futebol do interior e o futebol aqui do amador tá sempre em alta. Tá bom? Certo. Ficamos assim. Hoje nós vamos dar um soquinho final aqui porque a gente não teve o mesmo pensamento em relação ao presidente da Federação Paulista de Futebol. A coordenação motora não tá dando certo. Tchau. Até a próxima.